Olá! Você que nos assiste já deve ter sido vítima de algum tipo de violência ao longo de sua existência. Roubo, furto, homicídio, crime hediondo são alguns termos que circulam no dia a dia das pessoas, ou de forma prática, ou nos noticiários dos veículos de comunicação, que diariamente trazem histórias pinceladas de crueldade. Mas afinal de contas, o que é o crime? Por que acompanhamos de forma perplexa o acentuado avanço da violência? Como se define a pena ou a prisão de um indivíduo que comete um ato criminoso? E o sistema prisional tem resolvido o problema? O que fazer com a superlotação que se acumula nos presídios do Brasil e da Bahia? Essas e outras respostas você vai saber agora no seu programa Justiça em Foco, uma produção da JusTV, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Punições, prisões e perspectivas do sistema prisional é o tema do nosso programa de hoje. Aqui no estúdio estão o juiz de direito Moacir Pita Lima Filho, titular da primeira vara de execuções penais da capital baiana, o subsecretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Dr. Carlos Sodré, e o procurador de Justiça, Dr. Rômulo Moreira. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Dr. Rômulo, eu começo com o senhor. O que é crime? Bom, eu quero cumprimentar inicialmente a você, Marcos, ao Dr. Moacir Pita Lima, ao subsecretário Dr. Carlos Sodré. Bom, crime a gente pode definir sob dois aspectos. Um aspecto que eu diria ontológico, que é uma conduta humana penalmente relevante, isto é, uma conduta humana que o legislador, por uma questão de política criminal, resolve dar uma relevância do ponto de vista penal e punir esta conduta com uma sanção penal, uma pena privativa de liberdade ou uma pena de multa ou, eventualmente, se for possível, uma pena restritiva de direito. Existe um outro conceito de crime, que esse é mais técnico, mais dogmático, né, que nós chamamos conceito analítico, que seria uma conduta típica, porque prevista no Código Penal ou uma lei extravagante, uma conduta antijurídica, ilícita, contrária ao direito e, por fim, uma conduta culpável, uma conduta praticada por um maior de 18 anos que tem consciência da ilicitude desta conduta. Existe uma graduação de crime no sistema penal? Por exemplo, o que seria um crime hediondo? Existe sim. Nós temos como gênero a infração penal. Infração penal, ela pode ser crime ou uma contravenção penal. Essa diferença, ela está exatamente no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Contravenção penal é uma infração penal cuja lesividade é muito pouca. Há uma lei de contravenções penais. Acima das contravenções, nós teríamos os crimes, né? E dentre os crimes, você tem crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não excede a 2 anos. Você tem os crimes que podemos dizer de médio potencial ofensivo, aqueles que admitem a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Você também teria os crimes de grave potencial ofensivo, que não admitem esta substituição, e ainda, e por fim, os crimes gravíssimos, que são os crimes hediondos, cuja relação consta de uma lei, a Lei 8.072/90, como o homicídio qualificado, o estupro, etc. Doutor Moacir, a execução penal ela é direcionada apenas para condenados? Qual a diferença entre preso provisório e o definitivo? Bem, para responder a sua primeira pergunta, é preciso que a gente distinga a diferença entre preso provisório e preso definitivo. Tecnicamente, o preso definitivo é aquele que já tem uma sentença condenatória com trânsito em julgado, que não cabe mais recurso. Essa é a definição técnica. Então eu diria que, a princípio, a execução penal ela é destinada apenas aos presos definitivos. No entanto, os presos que estão presos provisoriamente, através de uma prisão cautelar, eles têm a possibilidade de adquirir benefícios inerentes à execução, como progressão de regime, livramento condicional. Então é o que nós chamamos de execução provisória. Então, embora esses presos com a execução provisória possam ser chamados ainda de provisório, eles estão sim
sobre a tutela da Vara de Execuções Penais e podem conquistar todos os seus benefícios da execução. Seria uma espécie de antecipação da execução apenas para conceder os benefícios aos acusados. E como é que está a situação hoje? Bem, a situação do sistema prisional, de um modo geral, ela é um tanto quanto caótica, não só na Bahia como em todo o Brasil. Nós tivemos um acréscimo nas últimas 2 décadas assustadora do número de presos. Nós tínhamos em 1995 aproximadamente 150 mil presos e hoje temos aproximadamente 550 mil presos. Então, esse crescimento exponencial gera uma série de repercussões, até porque nós temos um déficit de vagas de aproximadamente 200 mil vagas no Brasil. Senhor secretário, eu queria que o senhor falasse para a gente se nós temos aqui na Bahia prisões destinadas a presos provisórios e presos definitivos e como é que está a situação do sistema carcerário do nosso estado? Nós temos a obrigatoriedade de não continuarmos a contar com presos entregues às delegacias de polícia. E nesse momento em que a Secretaria de Administração Penitenciária se organiza, exatamente aí, nós começamos a administrar os presídios existentes e aqueles outros que já começaram a ser feitos desde a primeira gestão do atual governador e agora estamos para deflagrar, certamente que no próximo mês, um grande volume de construções para poder contemplar o sistema, com vagas que possam amenizar o extraordinário déficit que existe no assunto. É um problema do Brasil. Na proporção, na Bahia também nós temos algo em torno de 16 mil presos e uma disponibilidade de 8 mil vagas. E é preciso vencer essa diferença e usar outras formas e outras alternativas de enfrentamento do problema que podemos falar adiante também. Parece que todos concordam que o sistema carcerário passa por dificuldades, mas esse será um assunto do próximo bloco. É só um instantinho, voltamos já. De cada 10 crianças que são abusadas sexualmente, 8 têm entre 2 e 9 anos de idade. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. Além de cruel, o abuso sexual de crianças e adolescentes é crime. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Esse é meu pai. É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples. Procurem o cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Estamos de volta hoje com o tema Punições, Prisões e Perspectivas do Sistema Prisional. Aqui no estúdio estão o juiz de direito Moacir Pita Lima Filho, titular da primeira Vara de Execuções Penais da capital baiana, o chefe de gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Dr. Carlos Sodré, e o procurador de Justiça, Rômulo Moreira. Senhores, é muito comum nós ouvirmos a seguinte questão: a polícia prende e a justiça solta. Doutor Rômulo, eu queria que o senhor começasse ponderando essa pergunta. Olha, eu acho que isso é uma grande injustiça que se faz com a justiça, com o Poder Judiciário, e aí eu incluo também o Ministério Público. A polícia prende, sim, mas não necessariamente quem é preso deve permanecer preso até o final do processo. Ele pode, por exemplo, ser beneficiado pela liberdade provisória. Ainda no ano de 2011, foi promulgada uma lei de 12.403, em que se aumentou consideravelmente o número de medidas cautelares diversas da prisão provisória. Nem sempre quem é preso
tem a necessidade de continuar preso até o final do processo. Isso só é possível, isso só é necessário e adequado quando efetivamente for necessária uma prisão provisória, quer dizer, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Então, quando nenhuma nem outra são necessárias, nem a prisão preventiva, nem a prisão temporária, o juiz deve, é o seu dever, ou relaxar a prisão, se trata de uma prisão ilegal, ou conceder a liberdade provisória, podendo acumular, inclusive, essa liberdade provisória com uma medida cautelar diversa da prisão, porque a prisão provisória é a mais odiosa de todas as medidas cautelares e, como tal, deve ser a menos preferível pelo juiz. De maneira que, quando o juiz solta, é porque ou a prisão foi ilegal ou porque não há necessidade do preso manter-se encarcerado até o final do processo. Sim, mas há um senso comum na população. Doutor Moacir, onde é que está a falha? Bem, pegando um gancho do que o doutor Rômulo falou e aproveitando os números que nós colocamos no bloco passado, eu diria que a população deve refletir o que seria do sistema carcerário se o judiciário não soltasse mais gente. Nós temos aí um déficit de 200 mil vagas. Doutor Sodré disse que na Bahia esse déficit é de 50%, porque nós temos 8 mil vagas e 16 mil presos. Então a pergunta que eu faço, e quem visita as carceragens sabe do que eu estou falando. Se a justiça não soltasse mais, o que seria desse ambiente carcerário? Então, a primeira questão ela é pragmática. Não cabe mais gente nas vagas que nós temos, nas carcerárias que nós possuímos. A segunda reflexão diz respeito ao que o doutor Rômulo enfatizou no que diz respeito à presunção de inocência. A população quer que, cometido um crime, a pessoa seja punida imediatamente. Essa prisão que nós chamamos de prisão provisória, ela não tem um caráter punitivo. E a população não sabe esperar o momento oportuno. Então, esse afã de punir a qualquer custo, a qualquer preço, imediatamente, que é reforçado diariamente pela mídia, através dos programas sensacionalistas que a gente observa, faz com que a população tenha esse desejo até de vingança. Mas vocês não concordam que isso seja por conta dessa sensação de insegurança que a população vive? Essa sensação é passada exatamente pela mídia, porque pense bem, quantas pessoas já presenciaram um homicídio? Não são tantas assim, eu nunca presenciei. No entanto, eu vejo todos os dias acontecendo dezenas, centenas de homicídios e essa sensação é passada nesse sentido. Não me parece que mais pessoas presas vai aumentar, vai fazer com que aumente a sensação de segurança. Me parece que o caminho não é esse. Nós temos que encontrar outros mecanismos. Outra questão que eu chamo a atenção é, nós temos uma quantidade de presos provisórios no Brasil assustadora. Algo em torno de 40% de presos provisórios. E nesse índice de 40% não está levando em consideração a execução provisória a qual me reportei no bloco passado. Portanto, nós estamos antecipando pena efetivamente. Doutor Moacir, sem querer interromper, eu queria apenas fazer uma observação que o senhor falou muito acertadamente que a mídia, através de determinados programas, incita a população a essa ideia de que os juízes soltam, a polícia prende, de que há uma impunidade, mas é bom lembrar que, lamentavelmente, não é só a mídia. Vocês vejam que, eu repito, lamentavelmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, em recente entrevista que deu aos jornalistas estrangeiros, disse que os juízes de primeiro grau eram os grandes responsáveis pela impunidade no Brasil. Quer dizer, um homem com a responsabilidade de presidente da Suprema Corte jamais poderia dar uma declaração com tamanha infelicidade. E quando o assunto é punição, nós fomos às ruas ouvir o que a população acha sobre isso. Vamos acompanhar. Falta de segurança, policiamento, os marginais se sentem livres para fazer o que querem com as pessoas. E o sistema tem que ser mais bruto, tem que endurecer mais. Ou o sistema endurece ou cria-se no Estado ou em todo o território nacional colônias agrícolas para que eles possam trabalhar e tirar o seu próprio sustento do seu próprio suor. Eu acho que o Estado deveria, assim, gastar toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu conhecimento ajudando o preso em termos de formação, até para que o preso, quando voltasse à sociedade,
estivesse redimido e soubesse o valor realmente que vale uma vida humana, um ser humano. Muito triste você ser assaltado, porque eu acho que o Estado, só o Estado com o país, né, está numa situação difícil. Não tem segurança, até em sua própria casa você corre isso, né? Então a gente viu aí pela opinião da população que realmente há essa crise de insegurança instalada na nossa sociedade. Então eu lhe pergunto, doutor Moacir, há a existência de leis que punam com pouco rigor? É isso que acontece? Eu repito e volto a falar. Se nós elaborarmos leis mais rigorosas, onde nós vamos colocar essas pessoas que se quer prender cada vez mais? A solução não é prender mais gente e por mais tempo. É melhorar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos de prisão rigorosa para quem precisa de prisão rigorosa e liberdade e penas alternativas para as pessoas que não precisam de prisão. Então a gente precisa, na verdade, prender melhor. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma dúvida que a responsabilidade por esse caos na segurança pública que nós estamos vivendo é em grande medida de responsabilidade do sistema prisional. Nós temos hoje em dia um sistema prisional onde os presos são separados por facções, determinado estabelecimento prisional, facção A, determinado facção B. Então ali são escritórios onde as pessoas captam novos aliados, novos companheiros, e a gente precisa reverter esse quadro. Precisamos fazer com que as pessoas que entram dentro do sistema saiam pelo menos um pouco melhores, com alguma profissionalização, mais educados e, por outro lado, evitar que grande parcela entre, porque também essa questão desse mito da ressocialização é algo que a gente tem que desmistificar um pouco. Então, melhor ressocialização é não se prender. Agora, já que temos que prender alguma parcela dentro das pessoas que praticam crimes mais graves, pelo menos que não façamos que eles retornem pior do que entraram. Secretário, o senhor tem alguma coisa a dizer? Veja bem, quando o doutor Moacir próprio diz que nós temos, no sistema prisional brasileiro, mais de 550 mil internos, sejam presos provisórios ou presos apenados, né, que já estão ali cumprindo sentença, é preciso observar o seguinte: é um universo extremamente, digamos assim, grande, né, pelo volumoso. E diga assim, essa população carcerária que ali entra, alguns por crimes que não são classificados naquilo que o talentoso mestre do direito, doutor Rômulo Moreira, acabou de dizer, e que entram ali e que vão ser misturados de alguma forma, vão conviver com homicidas da pior qualidade. E quando, na criação da Secretaria de Administração Penitenciária, se fez acoplar a questão da ressocialização como meta, eu não diria que é um mito. Eu diria que será um mito na medida em que a gente não procure fazer algo como o que está sendo feito. Hoje já passa de 5.300 o número de ressocializados, antes de se completar 2 anos de existência da Secretaria. Este é um dado importante, de outros que eu ainda quero aduzir. É isso, a gente viu que vivemos um dilema, por isso o tema é tão polêmico. E você está assistindo Justiça em Foco, aqui no Just TV, um canal dedicado à justiça e cidadania. Nós vamos dar uma pausa rápida e voltamos já. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo, agora sou gente. Eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lado a lado com a cidadania. A cada
minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta e você está acompanhando o Justiça em Foco, que traz no programa de hoje o tema punições, prisões e perspectivas do sistema prisional. Senhores, nós vimos que há um problema aí, há mais presos do que comporta o nosso sistema prisional. Qual é o caminho que vocês apontam? Eu acho que todos clamam muito por aumento de penas, mas a gente precisa humanizar mais o sistema. Não só criando vagas, mas criando um ambiente mais propício a que a pessoa efetivamente volte melhor do que ela entrou, como eu falei no bloco passado, mais educada, profissionalizada, para querendo não volte a delinquir. Nós temos hoje, repito, não é só na Bahia, no Brasil como um todo, estabelecimentos prisionais absolutamente desumanos, onde bichos estariam muito maltratados. Imagine seres humanos, é o que nós vimos de um modo geral, infelizmente, sobretudo na delegacia de polícia. E por outro lado, vimos como isso é tratado no meio carcerário. Separação de presos, repito, por facções. Aqui na Bahia nós temos 2, 3 facções. Então, determinado estabelecimento prisional, uma facção, outra facção. Isso faz com que os estabelecimentos prisionais virem escritórios, literalmente, dos bandidos, das grandes organizações criminosas. Então, a gente precisa inverter essa lógica. O senhor concorda? Veja bem, o que o doutor Moacir acaba de colocar é realmente pertinente. Mas há situações também que é preciso a gente refletir sobre isso. Digamos que a gente chegue agora e junte essas facções no mesmo ambiente. Vão se digladiar e pode ter certeza, e eu não sei quem é que vai ter a tarefa de recolher esses cadáveres. Então é preciso também que o sistema prisional esteja suficientemente aparelhado para fazer paulatinamente e dentro de um planejamento esse reencaminhamento, ou melhor, esse reordenamento dos apenados para que não seja a forma de separá-los, de segregá-los em uma segregação que já é o caso, por facções, como o doutor Moacir acabou de aludir. Há que ter outros fundamentos para a decisão da distribuição desses presos. Nós convivemos com dificuldades. Agora, mesmo numa cidade desse estado, nós enfrentamos uma dificuldade após uma ação desenvolvida pela Secretaria de Segurança e vivenciamos uma situação num presídio de 478 vagas e que tem 1.096, digamos assim, acolhidos. Doutor Moacir falou sobre uma coisa importante, que é dar oportunidade para esse preso quando ele sai da cadeia. E quando o assunto é ressocialização, o Poder Judiciário implantou um projeto com diversos parceiros que tem como meta a reinserção do indivíduo que estava preso, uma tentativa de barrar a reincidência dele no crime. O programa Começar de Novo é um desses caminhos de pacificação social. Vamos acompanhar? Criado pelo CNJ em 2009 e implantado pelos Tribunais de Justiça, o projeto Começar de Novo representa a segunda chance para internos e egressos do sistema prisional brasileiro. Em todo o país, mais de 5.200 vagas foram disponibilizadas no mercado de trabalho para quem já pagou a pena. Na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, 70 internos aprendem uma profissão. 3 dias de trabalho equivalem a menos um dia na pena. Recebem 75% do salário mínimo e atuam na área da construção civil, na fabricação de estopas e também na panificadora. Pereira, que prefere não revelar o rosto nem o primeiro nome, diz que a vida tomou um novo rumo depois de passar pela ressocialização. É uma alegria imensa sobre isso. A vontade agora é fazer pão até dizer chega aí. É uma direção de vida, glória a Deus. Josué também aposta no projeto como alternativa segura para as armadilhas do mundo do crime. Que antes eu roubava, vinha fácil, ia fácil.
Quer dizer, hoje para eu ganhar um dinheiro, eu dou um duro para poder, eu sou para poder ganhar esse dinheiro aqui, então eu já penso melhor como administrar meu dinheiro. Na penitenciária feminina, as internas frequentam cursos profissionalizantes, como o de corte e costura. Produzem aqui o uniforme para o sistema carcerário. Priscila é reincidente, mas garante que agora tem novos objetivos. Eu creio que a partir de agora, com esses cursos de capacitação que a gente está tendo, eu já fiz outro curso aqui de cabeleireiro, que eu acho que vai me ajudar muito também, porque também é um mercado mais amplo. Ângela tem fé no projeto e, emocionada, explica que encontrou nova razão de viver. E só estando aqui dentro desse lugar é que a pessoa para assim, observa assim e diz, eu errei. Vou começar de novo. Eu espero em Deus e ter a oportunidade, e creio que essa oportunidade está mais perto do que longe. Eu tenho uma nova vida. Muito interessante, né, gente? Esse, com certeza, é o caminho. Doutor Rômulo, como o Ministério Público vê um trabalho como esse, de ressocialização? Obviamente que vê com bons olhos, né? É uma iniciativa muito louvável do Judiciário. Agora, de toda maneira, a gente tem que entender que alguém que sai de uma prisão, seja porque foi preso provisoriamente ou porque foi preso definitivamente por força de uma sentença que transitou em julgado, há um estigma sobre essa pessoa. Então, por mais que se procure ampliar as possibilidades de trabalho, de aprendizagem, de estudo dentro do sistema prisional, só o fato dele ter estado no sistema prisional já é um estigma de tal maneira que ele vai ter muita dificuldade de, por exemplo, entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que se a ressocialização é uma meta muito difícil de ser alcançada, eu acho, o mais importante é você evitar a inserção do indivíduo, principalmente em relação àqueles que não cometeram crimes graves, a inserção deste indivíduo no sistema prisional. Isso você faz através de quê? Ou por meio de quê? Por exemplo, em relação aos presos provisórios, você evitar a prisão preventiva, a prisão temporária. Você abrir mão de outras medidas que não levem esse suposto autor de um crime a conviver com outros indivíduos que, porventura, tenham cometido delitos. Outro tipo de solução para não colocar tais pessoas no sistema prisional, a utilização de medidas alternativas, de penas alternativas, de medidas despenalizadoras, como existe, por exemplo, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, a composição civil dos danos, a transação penal, o acordo entre Ministério Público e preso, a própria suspensão condicional do processo, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. É preciso que haja mais boa vontade nesse sentido, porque colocado o sujeito no sistema prisional, ele efetivamente vai passar a cursar uma universidade às avessas. E além disso, ele vai sair como um ex-presidiário. Isso vai dificultar muito, por mais que ele tenha aprendido a um ofício, etc., mas muito dificilmente ele vai encontrar alguém que confie em seu trabalho. Concordo completamente com o Dr. Rômulo, mas eu acho que a gente precisa efetivamente, o programa Começar de Novo tem essa intenção, e é um programa fantástico do Conselho Nacional de Justiça, tentar, de certa forma, minimizar esse rótulo. O primeiro documento que todos pedem, todo empregador pede, no momento do emprego, são os antecedentes criminais. Então, isso efetivamente inviabiliza e é preciso que o Estado tenha políticas afirmativas. É muito importante a população ver essa iniciativa com bastante reserva. A gente vê quando fala do auxílio reclusão, que as pessoas não sabem direito o que é, mas é um benefício do INSS para quem contribui. Mas é preciso que o Estado tenha políticas afirmativas, como, por exemplo, reservar vagas em contratos com empresas terceirizadas, contratos públicos, licitações para egressos e para presos. São políticas afirmativas necessárias para que possa efetivamente diminuir a reincidência. É preciso que a gente faça com que as pessoas que passaram pelo sistema não retornem ao sistema.
E uma das maneiras de fazer isso é efetivamente reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Até porque a maioria das pessoas que estão encarceradas ou por crimes patrimoniais ou por crime de tráfico de drogas, que também tem certa ligação com a questão patrimonial. E se você não oportuniza essa pessoa uma inserção no mercado de trabalho, fatalmente ela irá reincidir. De relação a essa questão, que o programa Começar de Novo, por exemplo, do qual a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização é hoje talvez a maior parceira nesse estado, e que envolve outras instituições, através dele a gente tem constatado coisas admiráveis. Por exemplo, aqui mesmo na sede do Tribunal de Justiça da Bahia, nós assistimos uma solenidade uma vez, de tantas que foram realizadas, de entrega de certificados a internos que completaram cursos profissionalizantes de pequenas profissões e cuja entrega se deu na vista dos seus parentes, da sua mulher, do seu pai, dos seus filhos, em favor da elevação da sua autoestima e da elevação da autoestima da sua própria família, ao vê-lo recebendo, como se fosse numa formatura de direito ou de medicina, receber na mão de um desembargador, de um secretário de Estado, aquele canudinho daquele certificado de sua profissão. Ok, secretário. E bem, o que todos nós desejamos é viver numa sociedade mais pacificada. Eu gostaria de agradecer a contribuição dos nossos convidados e dizer a você, cidadão, que este programa é feito para você. Contribua enviando sugestões de pauta para o e-mail que aparece na sua tela. Por hoje é só e nos encontramos na próxima semana. Até lá!